de honra. Item 6. Incentivar o aumento da taxa de natalidade. Seja bem-vindo ao seu canal Vira News. Informação em primeiro lugar. Estamos falando sobre o decálogo de honra criado pelo Coronel Fontinelli. E nesse capítulo do decálogo, o assunto é aumentar a taxa de natalidade. Por que o senhor colocou aumentar a taxa de natalidade como um dos itens do decálogo de honra? É natural que as pessoas, a sociedade, se acostume com a cultura vigente e tenda a manter tudo como está. No caso, nós estamos habituados a um determinado tipo de família baseada basicamente no consumo. Isso é natural. O que não é natural é que essa sociedade não tenha conhecimento ou sequer pense no que eu chamo de suicídio social. Porque toda sociedade cuja taxa de natalidade é menor do que 2 tende ao suicídio. Se hoje um casal tem um filho, e se no mundo inteiro, ou se no país inteiro, todos os casais tiverem um filho, a geração seguinte será 50% menor do que a atual. E no prolongamento do tempo, essa sociedade se extingue. E é por isso que eu chamo de suicídio social toda nação que tem uma taxa de natalidade menor do que 2,1 filhos por mulher. No nosso caso brasileiro, a nossa taxa é de 1,7 filhos por mulher. Ou seja, nós somos uma sociedade suicida. Bem, e falando em sociedade suicida pela taxa de natalidade, a gente está vendo aí o que está acontecendo na Europa, que também mantém taxas baixíssimas de natalidade, enquanto que os muçulmanos refugiados que vão para lá fazem filhos, muitos filhos, e realmente acaba sendo a destruição da cultura deles, é isso? É perfeitamente isso. Mais especificamente, a taxa média de natalidade na Europa é de 1,4 filhos por mulher. Estão se suicidando mais rápido do que nós. E a taxa de natalidade dos muçulmanos é inacreditáveis 8,1 filhos por mulher. Não há como fazer essas duas culturas conviverem. Uma vai absorver, vai dominar a outra. Então, tão ou mais importante do que lutar pelo aumento da taxa de natalidade brasileira, é preciso de todas as formas evitar a imigração em massa de povos polígamos, cujo exemplo mais gritante são os islâmicos. Então, quando eu falo em preservação da taxa de natalidade, eu até deveria complementar o título e impedir a invasão islâmica. Porque se depender desses governos últimos, inclusive esse atual, as nossas fronteiras estão abertas para o Islã. E isso é um duplo suicídio. Isso tem que ser interrompido o mais rápido possível. Bem, a gente percebe que a taxa de natalidade vem caindo, vamos falar da nossa realidade brasileira, por conta das dificuldades que o país vive. As pessoas têm medo de colocar os filhos, de não ter como criar. Como então incentivar o real aumento da taxa de natalidade no Brasil? Não é fácil, tendo em vista a cultura vigente, mas é factível. A primeira coisa a fazer é a conscientização de que esse problema existe. Porque
Porque eu não vejo governos, imprensa, televisão, a mídia falada, escrita, literatura, eu não vejo o apelo vindo de fora para as pessoas no sentido de que o Brasil está cometendo um suicídio social. Muito pelo contrário, parece que a intenção desses meios todos é exatamente promover esse suicídio, inclusive com o incentivo à imigração islâmica. Então, a gente tem que lembrar que o Brasil é o maior país católico do mundo. Nós somos o último bastião da sociedade judaico-cristã e da sua cultura. Como último bastião, nós não podemos ser dominados pelo islamismo. E nós temos que reverter o quadro de suicídio social, incentivando o aumento da taxa de natalidade pelos meios disponíveis, os que forem possíveis. Mas querer que as mulheres mudem a atual cultura de baixa taxa de natalidade, não poderia parecer um pouco de machismo? À primeira vista, sim. Porque quando eu estou falando em aumentar a taxa de natalidade, eu estou atribuindo à mulher a solução do problema. Porque nós, homens, não podemos ter filhos. Só quem pode ter filhos são as mulheres. Então, o pacote está sendo entregue à solução da mulher. Nós vamos ser meros espectadores, ou pelo menos partícipes dessa história, né? Agora, eu não diria que isso é machismo, não diria absolutamente que é machismo, porque, para começo de conversa, o próprio desenvolvimento humano já demonstrou as habilidades de uns e de outros, de homens e de mulheres. No que toca à inteligência, somos iguais. No que toca à alma, ao espírito, nós somos iguais. Agora, há coisas para as quais a mulher é mais apta. A mulher é mais apta ao sentimento humano. O homem é muito mais frio. A mulher tem uma capacidade de olhar para a humanidade com olhos misericordiosos muito mais fortemente do que nós. Um olhar mais amoroso. Um olhar mais amoroso. Então, aqui não se trata de machismo. Aqui se trata de dizer aos homens que, se a mulher se convencer a voltar para o lar, para voltar à família tradicional, eu estou dando um recado para os homens, principalmente para essa geração nova, que acha que a vida é fácil, tudo é oba-oba. Eu estou dizendo aos homens que a necessidade de sacrifício deles é muito maior. Eles têm que se redobrar para conseguir ganhar o sustento da sua família. Porque sem que o homem consiga ser o provedor, não há como a mulher regredir para o lar. Eu falo regredir no sentido de voltar atrás, não no sentido de regredir no sentido amplo, porque não é uma regressão. Voltar à família tradicional não é uma regressão social, é o resgate de uma cultura, essa mesmo que levou o mundo ao desenvolvimento que tem. Mas, Enio, quando a gente fala em regredir, até foi bem colocado esse termo, porque ele dá uma amplitude. Porque a mulher deve pensar, com essa ideia de ter mais filhos, vamos regredir. E se a mulher começar a aumentar a taxa de natalidade, portanto, dificulta mais ela trabalhar, ela se inserir no mercado de trabalho, e o homem não consegue sustentar. Como resolver isso?
Nesse particular, a tecnologia é nossa amiga. Ela trabalha em nosso favor. A tecnologia pode ser usada para o mal, mas nesse aspecto, a tecnologia pode ser usada para o bem, ela nos favorece. Porque, como eu disse, que o nível de inteligência, de preparo no mercado de trabalho da mulher e do homem são equivalentes, significa dizer que também em termos tecnológicos, as mulheres são equivalentes aos homens. Elas também dominam a informática, também dominam a comunicação à distância. Então, o que eu estou dizendo, ou sugerindo, é que o retorno da família tradicional, em que o pai é o provedor, sai de casa para ganhar o sustento, a mulher permanece em casa para criar os filhos, eu estou dizendo que esta mulher, que já conquistou um lugar importante no mercado de trabalho, que ela pode continuar a ser produtiva, porque ela pode executar o trabalho virtual à distância, desde que os governos, as leis sejam adequadas a satisfazer esse anseio feminino. Ou seja, uma mulher pode produzir. Aliás, a tendência mundial, a tendência do mundo é a descentralização do trabalho. Quer dizer, aquele escritório cheio de gente, datilografando, o contínuo levando o papel de um lado para outro, esse mundo já desapareceu. E a tendência é a descentralização do trabalho. Ou seja, flexibilização de horários, para que a pessoa trabalhe no momento em que quer, e trabalhar em casa, através da internet. Esse é o escritório do futuro. O que eu estou dizendo é que essa atividade do futuro deve ser antecipada em benefício das mulheres, criando empresas individuais isentas de impostos, capazes de emitir notas fiscais sem o Estado draconiano no seu pescoço. Então a mulher, além de poder manter um emprego, trabalhando remotamente de casa, tendo a oportunidade de trabalhar e educar, educar os filhos, estar perto da família, também deverá haver um incentivo ao empreendedorismo feminino. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Inclusive eu falei de tecnologia, mas eu vou muito mais fundo, eu vou muito mais raso. A mulher que faz empadinha também. É uma empreendedora? É uma empreendedora, está em casa. O mais importante dessa história é jogar o problema em nível nacional, para que a sociedade entenda de que se trata. Não se trata de uma alocação de recursos humanos no mercado de trabalho. Se trata, isso sim, de evitar o suicídio social. Se trata de preservar a nação brasileira da extinção. Significa preservar os nossos valores cristãos em face da invasão de culturas polígamas. Porque a junção do suicídio social com a imigração desenfreada de povos polígamos vai acelerar completamente, velozmente, o processo de extermínio da nossa cultura. E como a pergunta era sobre machismo, eu volto a dizer que é difícil que a sociedade tal e qual está organizada resolva partir para a ação, porque as variáveis são muitas. O mercado está acomodado, a mulher já saiu de casa para trabalhar, as moças estão na universidade para se formar e ganhar o mercado de trabalho. E é uma aspiração muito legítima. Então, mudar esse caldo de cultura não é algo fácil, não.
A promoção. Agora também, o mundo não anda em saltos, nem em sobressaltos. O mundo caminha um dia de cada vez. O mundo caminha cada vez que o sol nasce e se põe. Ou seja, a gente apenas tem que ter a visão do futuro e trabalhar em função do melhor benefício para o país. Se essa geração já está aculturada de uma forma que inviabilize qualquer mudança nesse sentido, pelo menos que se repasse para a geração seguinte a necessidade de adaptar esses valores. A minha dúvida é a seguinte: eu acho o conceito muito bom, tem como ser feito, parece factível, mas em algum país já estão testando esse modelo? Em muitos países. O mais flagrante, que agora estão sendo oferecidas, aliás, vai sair daqui a pouquinho, daqui a um mês, uma nova lei em Portugal para acolhimento dos povos de língua portuguesa, onde o Brasil é o maior, se insere, é o maior de todos, né? Mas todos esses povos são cristãos. Então o que Portugal está fazendo? Portugal está incentivando a imigração de povos cristãos para aumentar a densidade populacional lá em Portugal. E, paralelamente, ele está também fazendo leis para promover o aumento da taxa de natalidade endógena. Ou seja, deduções de imposto de renda, auxílio para os avós que cuidam dos netos, dinheiro mesmo para ter um filho, e mais dinheiro para ter um filho adicional. Então, são providências que Portugal está tomando porque ele já percebeu o suicídio social e está utilizando as duas formas. Aliás, é uma terceira forma, né? Porque eles não têm o problema da invasão islâmica, porque eles bloquearam logo na origem, porque os mouros são antigos conhecidos deles, né? Então eles bloquearam a invasão islâmica em Portugal. Mas eles sabem que é uma questão de tempo até que a Europa se islamize. Então, o que Portugal está fazendo? Eu disse que para o Brasil nós temos que aumentar a taxa de natalidade e impedir a imigração islâmica. No caso deles, está fazendo o seguinte: aumentar a taxa de natalidade e investir na imigração cristã. Mas isso já existe sim, respondendo a tua pergunta diretamente. O Brasil não é pioneiro, não. E não necessariamente o que eles estão fazendo lá serve para nós. O que nós temos é que ter a consciência do fato e trabalhar para que isso se transforme em ação. Por isso é que está no Decálogo de Honra. O que é o Decálogo de Honra? É uma forma de amarrar pelo calcanhar o candidato que for eleito e permitir que o eleitor escolha o candidato que cumpra os desígnios da nação. Tá certo? Então, como nós estamos nessa fase da escolha do candidato, eu sugiro que mulheres se candidatem e sejam eleitas. Eu sugiro que você, eleitor, também se conscientize de que nós precisamos de mulheres no Congresso. Porque quando a gente fala em que a sociedade tem que reagir, numa democracia representativa, a sociedade não vai para a rua reagir. A sociedade reage através do seu legislativo. E a reação que eu peço nesse momento é que os candidatos que devam merecer o nosso voto já entrem no exercício parlamentar preocupados com a taxa de natalidade e com a imigração desenfreada. E eu convido a eleger mulheres, porque, como eu disse anteriormente, elas é que entendem disso. Maternidade, natalidade, quem entende mais é a mulher. A gente sempre assiste do lado de fora fumando cigarro. Quem está lá dentro da sala de parto é ela. Quem sofre as dores do parto é ela. Quem passou 9 meses com a criança é ela. Quem sabe o trabalho que dá trocar fralda todo dia é ela. Então, ela é que sabe como adaptar o trabalho que será necessário às condições de mãe. Que se a gente for perceber direitinho, numa sociedade ideal, o trabalho de mãe dura 15 anos. Não é assim, amamentou hoje, amanhã solta com a babá. Não.
O trabalho bem feito de uma sociedade cristã é a mãe acompanhar o filho desde o 0 mês de gravidez até muito mais tarde, porque o filho, depois que o ser humano é o único animal em que o filho é dependente da mãe até muito mais tarde. O macaco aprendeu a andar, ele fica solto na floresta. Então o homem não. Se você soltar um menino de 3 anos nem na floresta, no quintal, ele morre. Então a exigência de atenção materna no ser humano, na verdade, não há estudos muito científicos capazes de provar isso, mas há muita bibliografia a respeito de que o trabalho parental do ser humano é de 15 anos. Então, como proteger essa sociedade futura para que este filho cresça dentro de um ambiente saudável, com as tradições familiares e apto a ser produtivo no futuro para um país em desenvolvimento? A questão então é: quantas gerações serão necessárias para a modificação dessa cultura? Porque já existe uma cultura enraizada, muitas mulheres que estão nos assistindo agora já têm uma vida andando, já estão 40 anos, 40 e poucos anos e trabalhando. Dificilmente vão conseguir pegar a mudança ideal, o ideal de mudança a tempo. E a gente percebe que é urgente que se faça essa reformulação social, porque senão a nossa cultura morre devido à baixa taxa de natalidade. Então, qual o principal desafio nesse momento? Como você disse, não é fácil nem rápido. Isso vai exigir pelo menos 2 a 3 gerações no mínimo. A atual, eu diria que já é inadaptável. A próxima já está praticamente com um pé na sociedade de consumo atual. Mas mesmo assim, as cabeças podem ser feitas. A terceira geração é que terá oportunidade de aprender desde a tenra infância, desde os primeiros anos de escola, que o ideal de vida não é este. O ideal de vida é a preservação da cultura. Porque eu sei que a mulher moderna vai ter muita dificuldade não em absorver a ideia. Isso ela é inteligente para absorver. Mas em absorver a ideia de se adaptar a essa situação. Eu acho que é difícil mesmo. Mas eu coloco um desafio para a mulher moderna. Você tem filhos? Você tem filhas? Pois é. Talvez a sua ideia de sociedade, a sua ideia de conquistas femininas deve se misturar com uma outra ideia. Desculpe, maldita. Você pode ter o melhor emprego do mundo, mas não gostará de ver a sua filha casada com um muçulmano, vestida de burca e arrastada pelas calçadas como uma escrava. Porque esse é um futuro previsível. Bem, eu acho que eu acabei de entender a importância fundamental desse tema estar no Decálogo de Honra, porque o que nós estamos propondo agora é uma profunda reflexão de cada indivíduo, de cada eleitor, para que faça a escolha correta de parlamentares comprometidos com o nosso futuro. Não é só uma questão de trabalhar o imediatismo, uma mudança imediata, mas sim escolher candidatos que estejam preocupados com a mudança de comportamento e a salvação da sociedade judaico-cristã. É isso, então. Nada mais a acrescentar. Pois é. Eu acho que é muito importante. Eu até fui impactado no início com esse tema e comecei a imaginar coisas, né? Como seria difícil, mas depois da sua explicação a gente percebe que existe uma grande dificuldade, mas é um caminho que tem que ser trilhado e tem que começar agora. Cobre dos candidatos que eles tenham posturas retas, diretas e muito objetivas,
com relação ao nosso futuro, não só ao nosso futuro próximo, logo depois das eleições, mas com o futuro da nossa cultura e das futuras gerações. Muito obrigado a você.